Pracinhas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Nós estamos novamente com um episódio de As Pracinhas, né, o podcast. E desta vez, né, a gente trouxe uma pessoa muito especial para poder conversar sobre os espaços públicos de Brasília. Ela vai falar um pouco sobre a vivência dela na cidade, né, como é que ela foi para lá. Ela é uma colega muito importante da faculdade, né? Eu fiz faculdade na UF, ela também fez. E eu fico muito feliz por trazê-la aqui para a gente poder conversar. Então, Isabela, se apresente para o pessoal do podcast, para eles poderem conhecer e para a gente poder começar a nossa conversa. Olá, pessoal! Eu sou a Isabela. Como o Mauro falou, a gente estudou junto e eu sou fã do Mauro desde a faculdade, né? Assim, um aluno incrível, um arquiteto maravilhoso, e estou muito feliz de estar participando. Sou fãzoca do podcast também. Mauro manda, eu já ouço logo, divulgo. E estou feliz de poder compartilhar com vocês um pouco essa experiência minha de vivência em Brasília. Acho que é isso. Bom, eu não sei se eu já falo aqui, hoje eu moro em Brasília pela terceira vez, né? Mas eu sou do interior do Rio, né? Eu não sou daqui de Brasília, por isso que eu acho que foi bacana trazer essa experiência de alguém que veio de fora, né? Acaba que a gente, à medida que a gente acessa a vida adulta, né? A nossa vida fica mais flexível, né? A gente começa num lugar, vai para outro, né? E vai ser bem legal a gente saber um pouco o que te levou para Brasília, né? Eu gostaria de saber até como é que foi a sua primeira impressão sobre Brasília, né? Porque eu já estive na cidade por um tempo muito curto e minha impressão foi uma impressão foi uma impressão muito pequena, né? Porque eu acho que para você ter uma impressão melhor sobre a cidade, você tem que permanecer mais tempo lá, né? Conviver e tudo mais. Então eu queria saber o que você acha da cidade, né? Qual foi a sua primeira impressão? Bom, eu vim em Brasília, na verdade, a primeira vez mesmo foi bem rápido, assim como você disse, eu era criança, foi tipo que legal. Indo num voo para Manaus, na época que eu morava em Manaus, e aí ia ter uma escala, uma conexão de um dia, sei lá, uma coisa assim, e aí a gente conheceu, assim, só os pontos históricos, mas não lembrava muito disso, né, mas eu sei do que eu lembrar. Mas aí eu vim mesmo para ficar um tempo maior em viagem de estudos pela própria UF, né? Já no final da faculdade, assim, em 2006. E eu fiquei encantada, acho que principalmente com a presença do céu. Em todos os lugares que a gente foi, eu conseguia ver o céu, né? Eu que estava vindo de morar em Niterói e trabalhava no centro do Rio, né? E só morei em capital, assim, né? Manaus, Salvador. E Niterói, ali, trabalhando no Rio, então estava muito acostumada com prédio e tal. Então, essa presença da natureza, né, de muita árvore, muito mato, e o céu, acho que foi o que mais me impactou naquela primeira vinda em 2006. E você foi morar em Brasília por quê? Então, em 2008, eu trabalhando lá em prefeitura, lá, né, de Itaboraí, eu me candidatei para uma consultoria. E aí eu vim para um trabalho, né, e fui morar sozinha lá no final da Asa Norte, e nessa primeira temporada de Brasília eu fiquei uns 5 anos. Aí voltei para o interior do Rio, e aí em 2018 eu fui chamada para outro trabalho, fiquei 2 anos aqui, aí veio a pandemia, e aí eu não consegui outro trabalho, acabei voltando de novo. Cheguei a morar até em sítio, Mauro, no interiorzão mesmo, assim, foi na pandemia. Tive essa experiência aquela coisa, né, aquele sonho de morar na roça, sítio não é tão fácil assim não, minha gente. Uhum. Mas eu experimentei. E aí, em 2022, eu consegui um novo contrato de 1 ano, vim no final do ano para cá, e aí já consegui outro e tô aqui batalhando por mais um contrato e não quero sair daqui mais não. Casei e vou ficar por aqui. Ah, que bom, que coisa boa. É interessante, né? A gente acaba
Eu tenho uma experiência parecida com Belo Horizonte, né? E agora com Contagem, né? Que é uma cidade colada aqui em Belo Horizonte. E eu não, tipo assim, por mais que eu goste do Rio, né? E tenha vivido uma boa parte da minha vida lá, né? Hoje eu não consigo me ver muito, muito distante daqui não, sabe? Eu acho que a gente meio que vai se adaptando, né? E vendo esses locais que acolhem a gente de uma maneira, né? E é uma coisa bem bacana mesmo. Mas uma coisa que me deixou bem curioso, né? Porque, por exemplo, quando eu fui a Brasília, eu tive pouca oportunidade de ver os espaços públicos, né? Assim, de uso cotidiano da população. Eu cheguei na cidade, né? Vi os espaços que são mais icônicos, né? E que as pessoas acabam tendo mais contato, né? Quando visitam a cidade por turismo, né? Ou às vezes vão à cidade para um trabalho e depois voltam. Mas uma coisa que sempre me deixou curioso, né? Como é que é o cotidiano dos espaços públicos da cidade, que às vezes as pessoas que não moram na cidade, né? Não conhecem, né? E como você, né, ficou esse tempo todo em Brasília, né? E eu acredito, por exemplo, aqui em Belo Horizonte eu conheço bastante os espaços públicos, conheço também os espaços públicos aqui de Contagem, né? E eu queria saber um pouco mais de você, né, sobre a disponibilidade, distribuição, como é que são esses espaços, se eles são abertos, são fechados, né? Como é que as pessoas na cidade utilizam esses espaços, né? Mais para a gente poder entender um pouco disso, né? Sim. Eu acho que eu queria começar falando como foi pensado, né? Beleza, a gente que é Uhum. arquiteto aprendeu isso, né, lá na faculdade, Aham. mas o Lúcio Costa ele teve essa preocupação de uma escala mais humanizada das quadras residenciais. Os Hum. prédios não são muito altos, no máximo 6 andares, e a ideia é que a mãe possa ver a criança brincando lá embaixo do apartamento, assim, né? Uhum. Então, entre as quadras, sempre tem as quadras residenciais, sempre tem um gramadão. Aí tem Ah. quadra, tem campo de futebol, tem parquinho. E aí, as quadras são separadas por um gramadão ou por uma via comercial, né? Uhum. Aí tem aquele comércio local para você não ter que se deslocar de carro, você poder fazer essas coisas a pé, assim, né? Mas, e aí é isso, o que eu posso falar também da minha experiência é muito mais dessa do plano piloto, que é o avião, assim, acho que todo mundo já deve ter se deparado com essa planta, né? Brasília tá ali, o Distrito Federal é o quadradinho, mas eu tô falando do plano piloto, que é o avião, que tem o eixo monumental, que é o corpo do avião, e as asas sul e asa norte, que são as quadras residenciais, né? Eu moro no final da Asa Sul, né, nessa quadra residencial. Cheguei a ver também apartamento para alugar em algumas cidades satélites, mas eu senti aquela mesma lógica dos prédios altos, do trânsito, Uhum. e não tinha tanta natureza, assim, né? Hoje, assim, da minha janela, tem árvore, eu vejo tucano, eu vejo arara, Ah, que né? doido. E eu ando muito de bicicleta, então o pessoal às vezes fala que o transporte público é ruim e tal, Uhum. mas para quem está dentro do plano, o transporte público atende e é possível deslocar por bicicleta, porque tem ciclovias sombreadas, sabe? Ah. Então, nos trabalhos que me ofereceram vestiário, né, até onde eu não tinha, eu já consegui ir trabalhar pedalando, sabe? Ah, que doido. O clima daqui também eu acho que ajuda, assim, né? Que é seco, a gente não chega assim se desfazendo, suando. Mas, enfim, eu uso muito a bike para resolver coisa, para ir a médico. Então, eu me desloco entre essas residenciais muito de bicicleta. E aí, o que é mais assim que eu poderia... Nas extremidades dessas asas, né? A gente tem também parques, ou lago, né? E tem o Parque Nacional, que tem a piscina de água mineral, beleza. Esse aí, acho que mais pra frente eu posso falar um pouco mais de cada um. Uhum. Mas tem os parques menores, né? Tipo aqui pertinho de casa, que é o Parque Ecológico da Asa Sul.
E tem o eixão de lazer também, que é o eixo que corta, né? De uma asa a outra, corta não é, ao longo de uma asa, né, para outra, é fechado aos domingos não só para prática de esporte, né? O pessoal monta food truck, cervejinha, chopp artesanal, brinquedo para criança. Tá. É como se fosse uma rua de lazer, né? Eles fecham a rua para poder que é utilizada durante a semana com trânsito normal e aí as pessoas meio que se apropriam, é isso? Exatamente. Entendi. Tem a pista onde o pessoal pratica o esporte, mas só que como tem um gramado muito grande entre o eixão e o eixinho, que a gente chama, né? Na verdade seria o eixo L e o eixo W, o pessoal monta essas estruturas para atender quem está indo ali, porque não tem tanto comércio ali perto, tem posto de gasolina e tal. Então essa estrutura toda é montada só no domingo e feriado. Isso é promovido? Tem show, tem promovido chorinho, por quem? Então, na verdade precisa de autorização do DF, sabe? Do GDF. Recentemente houve até uma treta aí, que estavam querendo proibir e tal. É mesmo? Não, mas tipo um chorinho que tem lá na Asa Norte, super tradicional, e aí estavam querendo fechar, impedir da realização, porque estava ficando muito cedo. Não acompanhei tanto assim, não, mas é isso. Até assim, uma barraquinha que vende uns balãozinhos artesanais. É um cara que para, na verdade, o carro e coloca para vender ali. Tá. Precisa de autorização para estar lá. Então tem várias pessoas que pegam essas autorizações e acabam implementando esses espaços, né? essas atividades ao longo do eixo, né? Para nos finais de semana, né? Quando não tem o movimento está menor, né? E aí o eixo é fechado, né? Para essas atividades. Isso, não passa carro. Entendi. Aqui em Belo Horizonte também tem uma coisa assim, né? Em algumas vias da cidade, né? Por exemplo, na Praça da Savassi, tem um conjunto de vias que é fechado também para o pessoal poder se apropriar, né? Uma coisa que é bem bacana, né? Porque você acaba você acaba ampliando o espaço público, né? Com poucos recursos, né? Você dá a possibilidade das pessoas poderem usar aquele espaço. Eles colocam um brinquedo para criança, colocam atividade, né? E um tanto de coisa também. Interessante. E num ponto que é mais acessível por transporte público também. Acho que é importante destacar isso, porque quando eu falo assim da Orla do Lago, que hoje é aberta, né? A Orla do Lago não faz muito tempo que abriu para todo mundo, não. Assim, foi 2015, 2017 que ela foi de fato liberada para público, porque são bairros de mansões que colocavam grade até o lago, entendeu? E isso, lógico, era para ser a área pública, né? A APA, inclusive. E área de preservação ambiental, né? Sim. Da borda do lago. E aí, em 2015, 2017, começaram esse processo de desapropriação, desobstrução dessas áreas irregulares, e aí fizeram as ciclovias, e hoje em dia você consegue acessar, acho que praticamente a orla inteira do lago, né? Assim, que bom. Mas não é tão fácil de chegar de ônibus. Tá. É mais pessoal de carro. Entendi. No caso, a cidade... eu acho que até entendo, né? Porque como ficou fechado tanto tempo, né? Não era uma demanda imediata, né? Você ter o acesso até ali, né? Então, à medida que você passa a abrir esses espaços, né? Esses espaços passam a surgir como uma opção de lazer para a população, né? E aí o transporte acaba sendo demandado mesmo, né? Não sei se já melhorou, já era para ter melhorado, né? 10 anos. Porque o que eu via muito era o pessoal no parque da cidade, né? Que é o Parque Sara Kubitschek. Inclusive, é o maior parque urbano das Américas, né? Ele é maior que o Ibirapuera e que o Central Park. Ah, que doido, não? Pois tem um laguinho no meio. E eu vejo as pessoas de biquíni, sunga, tomando sol lá, entendeu? Ah, que legal. Porque ele é mais fácil de acessar, por metrô ou por ônibus. É mesmo, Brasília tem metrô, né? Então, quer dizer, esse metrô, ele articula com esses parques direitinho? Como é que é? Tem que andar um pouquinho.
Tá. Não é tão articulado, não. Mas o que o pessoal usa muito também é aquela bicicleta de aluguel, e agora, há alguns meses, também voltou o patinete de aluguel, o Tá. patinete elétrico. Aí você vê muito o pessoal fazendo esse intermodal, né? Vai de metrô ou vai com a própria bicicleta também, né? Pelo metrô. Entendi. Então acaba indo das quadras até as quadras que estão mais próximas, né, desses parques, né, utilizando a bicicleta ou patinete, né? Entendi. Não, era isso, eu ia falar justamente sobre as estações de metrô, né? Elas passam embaixo do eixão. Tá. Esse eixão de lazer, né? Então, o eixão de lazer é super acessível. O único problema do metrô é que ele só pega da área central, né, do eixo monumental, para a Asa Sul e as cidades satélites ao sul do plano piloto. Não tem para norte, não? Norte, não. Só ônibus. Entendi. Eles têm umas histórias aí que dizem que não tem viabilidade técnica, mas ninguém nunca conseguiu me convencer disso não, gente. Pro eixo norte? É engraçado, né? Eles terem optado por um lado e pro outro fica sem... Não faz sentido. Porque a Asa Norte é mais baixa. Não existe isso, gente. Vai olhar todos os lugares que tem metrô no mundo aí. Querendo fazer, não tem impedimento técnico não, pô. É bem estranho mesmo, né? Mas aí, então, quer dizer, acaba que os espaços que estão para a Asa Sul, vamos dizer assim, eles são mais acessíveis porque por conta da presença do metrô e por conta dessas outras modalidades, né, que de bicicleta, de patinete, né, e da Norte você tem acesso pelo ônibus, né, que dá acesso a esses espaços também, né, que articula, né. Uma coisa que eu acho interessante também pontuar, Mauro, é que a única diferença, assim, que eu vejo é que a bicicleta, por exemplo, ela não tem até o final da Asa Sul, essa bicicleta de aluguel. Ela só tem no final da Asa Norte porque lá tem a UNB. Olha que interessante. Interessante. Aí lá tem demanda. E até por conta dos estudantes, né, poderem circular dentro do próprio campus, né? Então, sim. É engraçado que as coisas... isso acontece em toda a cidade brasileira, né? Que as coisas, às vezes, têm uma distribuição que não é muito... os recursos, né? Tanto de mobilidade, de serviços, eles não são bem distribuídos, né? E, tipo assim, eu conheço pouco de Brasília, né? E acaba que essas coisas que você está me contando... me dão um certo estranhamento, né? Mas também uma sensação de uma coisa que é um pouco comum, né? Que é o fato de, às vezes, ter umas áreas que tem umas coisas e outras não tem. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você tem a área dentro da área do contorno e a região centro-sul, né? São áreas que tem muitos serviços, as coisas acontecem com mais facilidade dentro dessa área. Já no restante da cidade é mais difícil para as coisas poderem acontecer, né? Mas é interessante ver Brasília, né? Que essa coisa das asas, para mim, por exemplo, o metrô ele deveria estar nas duas, né? Assim, não tem muita lógica estar só por um lado, né? Pois é. E a bicicleta também, né? Porque esse parque, o parque da cidade, o Saracubicheque, ele pega mais... na verdade, ele tá do meio para a Asa Sul, né? Ele não vai até a Asa Norte. Então, também faria sentido ter mais bicicleta lá pro final da Asa Sul, só que na parte de baixo, né? Na parte L. Mas não tem. Então, é muito a partir da demanda e não pensando, poxa, se tivesse, será que não seria usado, né? Entendi. Eu acho que tem muito isso também. As pessoas não sabem que não tem, não procuram, né? Não... E você me falando desses espaços, né, de como a cidade se articula com eles, você utilizou algum desses espaços, né? Eu queria saber quais atividades que você gostava de fazer, né? E qual a frequência, né? Olha, uma coisa que eu adorei aqui foi, sem dúvida, pedalar, né? Que bom. É uma cidade relativamente plana, né? Não tem muito sobe e desce, né?
E pois é, né? Belo Horizonte já não é assim, não. Fui alugar bicicleta aí para ir no mercado uma vez, já apanhei. Aqui você tem que ter muita perna para poder, pra poder andar de bicicleta. Pois é. Aqui é muito tranquilo pedalar, sabe? É lógico que tem lugar que não vai ter a ligação da ciclovia, que você vai ter que pegar a pista, e aí é perigoso, como qualquer cidade. Mas tem uma rede boa, assim, de ciclovia e tem essa possibilidade do eixão de lazer, né? Dentro do parque também, Sara Kubitschek, tem vários tamanhos de pista, assim, sabe? De quilometragem diferente, assim. Não sei de cabeça aqui te falar, não, mas as pistas são bem separadinhas para bicicleta e para pedestre. Então, é tudo bem organizadinho, né? E em volta do parque Sara Kubitschek, tem a faixa próxima ao parque, ela é sinalizada para bicicleta de velocidade. As pessoas já sabem. Tipo, tá liberado para carro, mas tem um monte de placa, tem pintura no piso e as pessoas estão acostumadas a respeitar, né, a ter cuidado com o ciclista de velocidade que fica ali em volta do parque. E você me falando isso, eu lembrei de uma polêmica que aconteceu aqui em Belo Horizonte também, né, por conta dos ciclistas de velocidade, né? Eles, por exemplo, a gente tem a Lagoa da Pampulha e tem uma ciclovia que é muito irregular, né? Ela às vezes vai para a pista, às vezes vai para o passeio. E os ciclistas de velocidade daqui de Belo Horizonte estavam demandando que a prefeitura fizesse alguma coisa no sentido de ter um espaço para eles poderem praticar, né? E é interessante que aí em Brasília, né, já tem esse espaço, né? E deve ser bom para os ciclistas de velocidade daí, né, poderem fazer a sua prática. Parece que tem um velódromo também, não sei se é assim que fala, que é aquela pista indoor, né? Aqui também tem. Ah, que doido. Nunca visitei, não. Mas, e aí eu acho que é isso, assim, o que eu gosto dessa possibilidade, eu não preciso pegar transporte público ou pegar carro para ir me exercitar. Tipo, eu desço do prédio e aí tem a ciclovia aqui que dá para correr e pedalar, né? Não é uma ciclovia que vive lotada, então a gente consegue conviver ali com... Tem muita gente, mais gente correndo do que pedalando, inclusive, né? Na L2. É mais parecido com o Rio, né? Que, tipo assim, a ciclovia é cheia de gente andando. É mais correndo. E sabe o que acontece também? As calçadas são péssimas. Então, quando você vê uma pessoa idosa, né, caminhando, e até para correr, para evitar acidente, eu entendo. Porque antes de eu começar a correr, eu usava a calçada para caminhar. E a calçada cheia de raiz de árvore, e aí ela ficou toda irregular, cheia de buraco e tal. E a ciclovia não, a ciclovia é relativamente recente, ou tem uma manutenção boa, então é mais estável, é mais segura, né? Ela é em concreto ou em asfalto, a ciclovia? Asfalto. Asfalto, sim. Eu entendi por quê. Acaba que, por exemplo, eu imagino que o passeio que deve ir junto com a ciclovia, ele deve ter uma extensão bem grande, né? E aí e deve ser um desafio, né? As cidades brasileiras têm desafios com relação à questão de manutenção de passeios, né? Mas como devem ser extensões muito grandes, a prefeitura não deve efetivamente fazer uma manutenção. Porque, por exemplo, as cidades geralmente delegam, né? Às vezes a prefeitura faz... Né? Isso, às vezes a prefeitura faz um passeio ou outro, mas a maior parte é o proprietário que faz a manutenção daquilo ali, né? E aí, como as extensões devem ser muito extensas, né? É só a prefeitura mesmo, né? Exato. Até porque, pelo menos, a calçada que tem do lado dessa ciclovia são calçadas junto dos prédios só, né? E aqui é isso, o GDF que cuida GDF não, a Nova Cap, na verdade. Que cuida dos jardins e das calçadas, entendeu? Entendi. Os gramados e tal. E aí, além de, lógico, pedalar, falando em gramado, descer e poder ficar, né? Bota uma canga e ficar lendo um livro. Que legal. Isso é incrível, né? Naquela minha primeira temporada lá que eu morei no final... Hoje eu tô no final da Asa Sul, mas eu já morei na última quadra da Asa Norte, a 216. E aí teve um 1º de maio que eu combinei com os colegas de trabalho a gente fazer um churrasco na super quadra 217 Norte. Que a gente chamava de a quadra do lazer. Tinha vários amigos que moravam ali na Asa Norte
E aí a gente brincou que era a quadra do lazer. Porque quando acabou o prédio, o último prédio da 216, não existe 217, tá, gente? Pra quem não é daqui, todas as quadras só vão até a 16. Ah, tá. 217 é a gente que criou de brincadeira, porque é um gramadão, um monte de mangueira, amoreira, um monte de árvore frutífera, sombreada. A gente pendurou rede, montou a churrasqueira e fez ali do lado do prédio, assim, o churrasco. E tem mais pessoas que fazem isso? Eu vejo mais as pessoas fazendo isso nos parques e na beira do lago. Entendi. Mas assim, aqui perto de casa, uma vez a gente viu um pessoal num desses gramadões. Mas é mais passeando com cachorro, com criança, do que montando uma festa mesmo, assim, que nem a gente fez, tá? Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esses espaços, né, tipo assim, eles possuem eventos culturais, esportivos, né? Como é que a prefeitura incentiva isso, né? Tem muito show nessa área central, né, da Esplanada, principalmente perto do Museu Nacional ali, que é uma parte que não é arborizada, mas eu acho que deve ser fácil a logística para eles, não sei o que acontece. Uhum. Então, assim, esses eventos públicos acontecem muito ali na Esplanada e ao longo desse eixo monumental. Tem um espaço que aí, sim, é gramado, e tem um grande estacionamento que antes era o chamado Espaço Funarte. Tem um teatro, fica perto da Torre de TV, que tem também uma feira com barraquinha, feira da Torre que chama, né? Que tanto barraquinha de artesanato quanto de alimentação. Uhum. Hoje eles chamam ali de Eixo Cultural Ibero-Americano. Aí tem perto do Clube do Choro. E ali monta-se essa estrutura de show, com banheiro químico e tal. Esportivo a gente vê corrida também. Tem uma corrida que é do lago, que ao longo de toda a orla do lago. Aí tem umas corridas menores, pegando esse eixo monumental. Eu já participei do 8M também, né, da caminhada e tal, de manifestação. Uhum. Mas, espontaneamente, o que eu vejo muito é o pessoal fazendo piquenique, assim mesmo, né, nos parques. Tem uma praça, a Praça dos Cristais, que é muito tradicional ver o pôr do sol lá, que é bonito. Uhum. E no Parque da Cidade, por exemplo, tem o Saracubiché, que tem até churrasqueira pública. Que legal. Não, isso daí Aí deve ser bem bom. Muito, pô, a churrasqueira lá de concreto, o banquinho, e aí os banheiros do parque são bons, tem chuveirão. Olha, super dá pra passar o dia inteiro lá. Parece um parque bem, bem interessante, né? Tipo assim, eu tô ouvindo você falando, você falou bem das ciclovias, tem as churrasqueiras, né? O pessoal usa bastante. Não, e tem um laguinho, né? Então nessa época de seca a gente quer ficar perto assim de onde tem água, sabe? Uhum. Nesse parque tinha inclusive a piscina de água de ondas artificiais, tá? Mas eu não peguei essa época. Mesmo? Olha que doido. Aham. Nath Roots canta, mas é real isso, não é mito. Uma das coisas que, tipo assim, eu pelo menos no trabalho tenho tentado pautar lá onde a gente trabalha, né? É a gente produzir espaços que tenham água. Por exemplo, no Rio, isso não é uma questão. Mas eu acho que em lugares mais secos, né? Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que tem uma umidade relativamente baixa, né? Mas Brasília ainda é mais, né? E eu acho que essa coisa da água, cara, tem que ser um mantra para cidades que, porventura, tenham essa questão da umidade, né? Porque elas já são cidades que são para dentro do continente, né? Não tem litoral, né? Então tem esse... Pode falar, desculpa. Não, e às vezes tem cachoeira, mas não é tão perto, não é acessível, né, assim, para o público, que depende de transporte público. Então faz toda a diferença você ter um lago, ter aqueles chafariz para criança brincar, né? Isso. É uma coisa que, tipo assim, permite que as pessoas que moram na capital, né, consigam acessar esses espaços com mais facilidade, né?
E aí você falando, né, do parque Sarah Kubitschek, né, e o fato dele ter um lago, o fato dele ter tido, né, essas ondas artificiais, né, é bem interessante, né, é uma coisa que a gente tem que tentar pensar mais nessas coisas e implementar mais também, né. Verdade. Esse laguinho do parque, ele não é pra. Não dá pra nadar, não. Não dá pra Uhum, entrar, não. uhum, Tem muito pato, você vê muito bichinho, assim, uhum. gavião. É muito legal, assim. A presença dos bichos aqui em Brasília é bem bacana. Agora, já o Lago Paranoá, não. Tem os pontos. Hoje em dia, acho que quase todos os pontos. Na verdade, você consegue ver no site a balneabilidade, né? Uhum. Então, perto de onde tem saída de estação de tratamento, que não é recomendado. E às vezes perto de ponte também. Mas, em geral, eu já estudei várias vezes no lago, assim. As pessoas tomam banho no Lago Paranoá? Sim, Ah, que coisa, não? praticam natação, toma banho, fica lá. Já fiquei, assim, de Que chique, passar a gente. tarde. Ah, que doido. É. Nossa, na seca é a melhor coisa que tem, Mauro. Você tem que ver. Pois é, bom mesmo. E, bom, uma das coisas que eu acho que é importante também, né, a gente pensar nesses espaços no período noturno. Aí em Brasília, né, como é que as pessoas usam? Como é que é isso, né? Que a cidade é bem iluminada, as pessoas se sentem à vontade, se sentem seguras em utilizar esse espaço à noite. Olha, eu vou te contar um episódio. Primeira vez que eu cheguei em Brasília, eu peguei Aham. o ônibus errado uma Hum. vez. Ah, Era pra eu ter pego L2W3, que dá a volta assim na asa, né? Aí eu peguei W3L2. E não, aí não, era pra gente. descer do outro lado da rua. E aí eu desci um ponto errado. E aí desci num lugar que tinha. Era tipo. Só tinha árvore assim, Uhum. meio escuro, porque era muita árvore. Eu fiquei em pânico, né? A pessoa que acabou de chegar de Niterói. Pois é. E Não, aí, gente. vai. Mauro, eu andei, 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 não encontrava ninguém nem pra pedir informação. Não. Vazio, assim, sabe? Então, eu me sinto, de certa forma, segura, né? Por isso, assim, aqui eu nunca fui assaltada. Em todas as cidades que eu morei, eu já fui. Entendi. Mas a gente sabe, né, de vários episódios bizarros, principalmente contra a mulher, né? Uhum. Então, eu lembro até um pouco da fala da Alana, né, no episódio anterior, que ela falou lá de Salvador, Uhum. porque é isso, assim, eu vejo que algumas pessoas são tranquilas para usar o parque da cidade mesmo, eles só conseguiram fechar ele na pandemia, mas é um lugar aberto, enorme, né, a própria orla do lago. Aí eu vejo jovens, né, reunidos, mas Uhum. sempre em grupo, né? Você não vê as pessoas sozinhas, assim. Ou o homem sozinho praticando atividade física, né? Uhum. Mas eu, né, particularmente, assim, eu tenho esse medo que eu trouxe de vários assaltos que eu já sofri em outras cidades. Então, eu me sinto segura no dia a dia, mas à noite eu não me arrisco, não. É uma coisa que a gente precisa avançar, né? Cidades estarem mais. A gente mudar a, é, a infraestrutura da cidade para acolher melhor, né, as mulheres, né, e mais diversidade de público à noite também, né. É, eu, por- Sim, eu, muito. eu, por exemplo, eu nunca tive eu nunca tive medo de andar à noite. Eu sempre tive receio de alguns lugares que eu tive, que às vezes eu andei durante a noite, mas nunca tive medo, mesmo não. E eu, tipo assim, até pela experiência que eu vejo da minha mãe, da minha esposa, né, eu acho que essa coisa do espaço público à noite, ele realmente a gente precisa avançar bastante, né? Tanto na questão das pessoas terem um olhar para proteger umas às outras, né? E Uhum. também os espaços realmente estarem mais iluminados, né? A gente ter a possibilidade de ter um monitoramento, né? Alguma coisa que permita com que as pessoas se sintam mais Verdade. seguras, né? Porque iluminação só definitivamente não traz segurança para a mulher, né? A gente Aham. vê vários episódios aí à luz do dia, que a câmera flagra, então
não é só isso, né? Eu acho que Uhum. é a multiplicidade de usos, Uhum. claro que ali é um lugar monitorado, né? Acho que a gente tem que pensar mesmo em quais são as estratégias que funcionam de fato, né? Uhum. A iluminação é é uma das ferramentas, né? Mas eu acho Sim, que eu concordo com você, né? Eu acho que a gente tem que estar. Porque eu acho que é isso, né? Acho que nem você falou, né? Se a gente tem um espaço muito utilizado, né? Aí a sensação de segurança ela se torna maior, né? Eu acho sim. que mas e você falou a respeito das superquadras, né? E você falou que tem esses gramadões e algumas tem espaços abertos, né, para poder utilizar. Como é que existem parques infantis, alguma outra coisa que de acesso mais próximo? Porque eu estou entendendo, né, que a lógica das superquadras, né, é acomodar essa escala de vizinhança, né, que Isso. às vezes você não vê muito na cidade, quando você olha a cidade por cima, né, você não consegue é, você não consegue visualizar essa escala de vizinhança em Brasília olhando pro avião, né? E aí eu acho Uhum. que as superquadras elas vêm para desempenhar um pouco desse papel que acontece nas cidades mais tradicionais, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco disso a respeito, porque eu acho que isso é uma coisa importante, né? Para a gente entender um pouco de como o Brasília funciona, né? O que eu acho que é interessante colocar é que esses prédios, eles seguem um padrão que não permite ter salão de festas, Ah, playground, né? Ele é só o piso livre por causa dos pilotis, então qualquer pessoa pode passar, é proibido ter grade, né? uhum, Então, você consegue passar livremente embaixo, e aí tem só os acessos às prumadas, né? uhum. Geralmente são vários acessos, mas em torno delas você consegue deslocar tranquilo. Então, para ter lazer, né, nessas quadras de prédio, você precisa realmente usar esses gramadões. Só que não são equipamentos que o governo instalou, não, eu vejo assim, sabe? A não ser aquelas Ah, academias da comunidade. sei. Aliás, eu uso muito. Aham, sei. E aí tem essas academias e o resto eu acho que foram os próprios prédios que foram construindo. Então, quando Cada tem um condomínio, parquinho, né? uhum, Cada um condomínio. parquinho de criança, você vê que é aquele condomínio ali que montou e que dá a manutenção. A quadra Ah, é um grupo de prédios, né? E essas quadras são muito usadas também até para aulas, né? De escolinha de futebol, hum, vôlei e tal. Mas é isso, assim, entre as superquadras, pelo menos aqui na parte das 200 e das 400, eu vejo que é tudo muito equipamento feito pelos próprios prédios. Agora, quando tem parque, mas aí eu vou falar mais para frente um pouco mais desse parque especificamente. Mas é isso, assim, tem uns gramadões que têm atividades super tradicionais, tipo, tem um Tai Chi Chuan, que há séculos acontece lá na mesma quadra, na Asa Norte, aula de yoga, capoeira. aham. Tipo assim, é livre os condomínios fazerem a ocupação desses gramados? Existe alguma regra? Não sei, Não sabe, né? não sei te dizer, é Aham. verdade. Porque eu Vou acho que procurar saber é isso. uma coisa que parece ser meio que informal, né? Tipo assim, o gramadão tá Uhum, lá, né? Você tem a regra dos edifícios, né? E dessa área de entorno do edifício que não permite o gradeamento, né? Tem um pilotinho meio que aberto. Mas esse uhum. gramado acaba que meio que, dependendo do condomínio que está lindeiro a ele, né? Talvez a ocupação possa ser diferente, né? Em função da própria demanda dos moradores, né? Sim, sim. Quem não conhece é capaz de passar e achar assim, porque ainda não construiu o prédio, mas daqui a pouco vai construir, O sabe? É sério. gramadão, né? O gramadão, né? No caso. Aham.
Entendi. Acaba Mas que é isso, assim, tem uns que você vê que é só grama mesmo e árvore, e tem uns que tem a quadra, tem o parquinho e tal. Entendi. Não, é interessante pensar nessas coisas, né? Porque às vezes você está numa cidade que é uma cidade que foi sendo produzida espontaneamente, né? Não é parte de um projeto, mas mesmo a cidade que é parte de um projeto, ela acaba meio que no dia a dia as pessoas, em função das demandas dela, né, produzindo coisas mais espontâneas, né? É lógico, dentro da lógica da cidade, né? Dentro dessa estrutura inicial que o projeto traz, mas as pessoas meio que vão pegando essa estrutura e tentando adaptar para o seu dia a dia, né? Sim. E aqui nas Asas ainda é para uso coletivo, né? Pior era a orla do lago, que era só para os ricos, né? Mas agora já resolveram. Não, isso que você me falou é uma vitória, né? Porque a gente tá com essa discussão do pessoal querer privatizar a praia, né? Exato. E tem muitos casos em cidades, né, que o pessoal pega às vezes uma rua, fecha, né, por conta de a questão da violência e tudo mais, né? Aí o pessoal vai e fecha uma rua que é pública, né? Então, muitos desses retrocessos com relação ao espaço público, né? E você falando dessa coisa de Brasília, pelo menos a gente tem um avanço, né, no sentido de garantir que esses espaços sejam para todo mundo, né? Isso é importante. Públicos, né? E é uma experiência recente, né? 2015, 2017. Sim. Isabela, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um espaço aí em Brasília que você gostaria de destacar? Algum espaço público? Uma praça, um parque, uma rua? Né? São muitos, mas eu vou tentar selecionar, hein? Olha, eu acho que é importante trazer uma parte triste da história de Brasília e desses espaços públicos, né? Porque em pelo menos 2 parques, eles recebem o nome, e é justamente sobre violência contra mulheres, né? O parquinho, tem um parquinho infantil, tem mais de um parquinho infantil no Parque da Cidade, mas tem um que é muito famoso porque ele tem um brinquedo de foguete, assim, de ferro. Você sobe no foguete para descer no escorrega, assim. Que doido. E é muito legal, depois você pesquisa. E aí, só que ele leva o nome da Ana Lídia, que foi uma criança que foi brutalmente assassinada em 73, sabe? Gente. E aí inaugurou recentemente também um parque que eu tenho até usado muito, que é aqui perto de casa, na 312. Ele leva o nome da Maria Cláudia, que é uma já jovem, né? Não era criança, foi brutalmente assassinada já em 2004. Então são 2 parques assim conhecidos, importantes, que fazem essa referência a uma violência contra mulheres que aconteceu aqui em Brasília, né? Mas, pra gente não falar, né, a gente já caminhando pro fim, ficar falando só de coisa ruim, eu acho que um lugar que conquistou meu coração não é no plano piloto, que é no Guará. Aliás, o Guará é uma das cidades satélites que eu acho que tem mais essa dinâmica de cidade que a gente conhece, porque tem os bairros com mais prédio, mas tem os bairros com mais residência, aí tem os quiosques, barzinhos bem espalhados, tem parque também. Eu tenho há muitos amigos que moram lá, e aí recentemente a gente descobriu um bingo que acontece toda quinta-feira. Que doido. Toda quinta-feira. Um boteco, né, Tonzinho, promove esse bingo da leitoa. Bingo da leitoa? Ele ocupa. É uma leitoa que é o prêmio principal do bingo. Bastante porco pra... Toda quinta-feira, parece que o dono tem uma fazenda, ele que cria porco, não sei, eu sei que ele consegue lotar uma praça inteira, sabe? Sério, eu acho que cabe umas 1.000 pessoas lá. E eu não sei como que eles conseguem dar conta, mas é isso, toda quinta-feira aquela praça fica lotada, aquele saudoso bingo da igreja, mas só que regado de cerveja. Sim.
E é uma praça cheia de ipê rosa. Na época da floração, na seca, né? É a coisa mais linda ir para essa praça. Eu fui quinta-feira agora e tava uma lua cheia lindíssima. Então, isso eu acho que é o que eu mais gosto, assim, de Brasília, né? Uhum. Mesmo os restaurantes, os bares, que quando você pode ficar ao ar livre, você tá sempre embaixo de um flamboyant, um ipê, uma mangueira. Eu acho que é isso que eu gostaria de destacar. Ah, não. Isso que você traz é ótimo, né? Porque é isso, né? Tipo assim, quando a gente fala de Brasília, tem um plano piloto, tem fora do plano piloto, né? Mas essas coisas se comunicam, né? As pessoas que trabalham no plano piloto, às vezes moram fora do plano piloto, né? E as pessoas que moram no plano piloto também utilizam o restante da cidade, né? Então, o boteco do Toizinho, né? Boteco Toizinho. O Isso. nome é muito bom mesmo. Ô Isabela, eu gostaria de te pedir para você poder fazer a sua fala final. Você pode falar o que você quiser, né? Fazer o destaque que você quiser, né? É o seu momento. Aqui no podcast As Pracinhas, né? E pra gente poder se despedir. Eu particularmente adorei, tipo assim, a nossa conversa. Conhecer mais Brasília, porque eu fui aí tão rapidinho, né? E não pude ver muita coisa e a sua fala ela traz um aspecto mais legal, né, sobre a cidade, porque geralmente no Brasil inteiro, o que a gente ouve de Brasília, né? As coisas que acontecem no Congresso, né? E a gente às vezes e tem muito dessa percepção que talvez Brasília não seja uma cidade tão acolhedora, né? Uma cidade e na verdade o que você trouxe é um pouco diferente, né? É. Então eu gostaria de te ouvir, né? Para a gente poder fechar essa nossa conversa. Ah, já? Ai, foi ótimo, Mauro. Eu gosto muito desse formato, estou muito honrada de poder estar conversando com você sobre a minha experiência, né? Com esse nosso olhar, né, da formação, mas principalmente de quem usa a cidade, né, se preocupa. Essa troca é muito boa, né? Uhum. E é isso, venha nos visitar, conhecer Brasília com alguém que mora e curte. Eu costumava dizer, quando eu cheguei em Brasília, que Brasília que me escolheu, e não eu. Ela Enfim, fez, ela fez o chamado para você, né? mas é isso, é claro que não é a Brasília só projetada, né? Porque tem um monte de coisa que tem que melhorar, até em termos de segurança dos espaços públicos, por exemplo, quando a gente fala do Eixão, o Eixão ele só tem passagem para pedestre subterrâneo. E é aquela ideia, né, de Lúcio Costa e Niemeyer principalmente também, né, que não pode ter passarela porque vai mudar a escala monumental da cidade e tal, e aí congela uma importância estética, né, dá uma importância estética que ignora a segurança das pessoas, né, tipo, beleza, não tá e acaba que ignora a segurança mesmo, porque as pessoas deixam de passar na passarela por medo e passam por cima e corre muito mais risco, né? Mas tirando isso, assim, eu vivo uma Brasília que não é só essa Brasília, né, da arquitetura e do urbanismo. Então, eu uso transporte público, eu uso a bicicleta e foi uma cidade que me acolheu, que eu me sinto segura e com contato com a natureza constante, que eu sinto que é o lugar que eu mais tive qualidade de vida, assim, né? Então, gostei de compartilhar com você e com todo mundo que está ouvindo esse meu olhar, né? Essa minha experiência aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço, Isabela. Bom, pessoal,
Eu vou me despedindo, né? Aqui junto com a Isabela. Espero que vocês tenham gostado da conversa, né? E é, fiquem à vontade para poder comentar esse episódio, para a gente poder ter uma conversa bacana, né? Eu fiquei muito feliz, né? Espero que vocês tenham gostado também. Bom, eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e espero que vocês fiquem bem. Editado por Mauro César.